ideia da criação desses encontros, né, foi que eu imagino, acho que a Dívia também, o Osho, assim, ele é multiprismático, vamos dizer assim, né? Tem muitas cores e muitos tons. E a gente está chamando pessoas que, de alguma forma, estiveram perto do fogo, né? Então, tem um calorzinho para compartilhar com a gente, né? Passados todos esses anos, enfim. E o Nisarga é assim, a gente acompanha já, eu não o via desde a Índia, final dos anos 80, acho, e perdemos o contato, enfim, mas sempre acompanhei aqui e ali, principalmente a época do famoso documentário que ele postou uma série de vídeos com comentários e a visão dele a respeito, muito bacanas, inclusive vão estar nos comentários aqui da nossa live, para quem quiser assistir, vão estar os links ali, a Marisa vai postar nos comentários. Nisarga, a gente sempre gosta de começar, enfim, né, pedindo ao convidado que conte como é que começou essa história aí com esse mestre tão controverso como o Osho, como é que pintou o Osho na tua vida, como é que começou essa história? Começou em 1981, né, com uma leitura de um texto dele, de um discurso dele, que quando eu li, foi um impacto completamente diferente das outras leituras que eu tive, né? Foi uma sensibilização, uma sensação de encontro, uma felicidade. Foi algo assim que eu nunca tinha experimentado antes. Eu acho que é algo parecido que acontece com algumas pessoas, né? É como se fosse um reencontro mesmo de algo muito sublime. E aí eu fui convidado a participar de uma meditação de uma sannyasi que tinha vindo da Índia. E aí eu comecei pela dinâmica, aí a coisa foi não crescendo assim, independentemente da nossa vontade. Talvez naquele tempo a coisa fosse bem sensibilizadora mais do que é hoje, eu não sei. Mas aí foi aquele mergulho, né? Práticas de meditações constantes, depois ir para os Estados Unidos, onde o Osho estava, depois morar nas comunas do Osho na Alemanha, na Itália, ir para a Índia. Aí é um chamado que não parou até hoje. Qual o significado do seu nome? Então, Anand Nisargan significa que bem-aventurança é a sua natureza. Nisargan é natureza, Anand é bem-aventurança. Foi até uma experiência, não sei se eu tenho tempo de falar, mas eu não sabia muito bem o arranjo das palavras, né? Bliss e nature, né? O que significa bliss e nature? Para mim eram duas palavras soltas. E eu estava em Rajneeshpuram, no espaço do Osho, em 1982, e eu estava com uma febre muito alta. E essa febre serviu de âncora para eu estar presente. Em vez de eu estar lutando contra a febre, eu estava conectado profundamente com o meu corpo. Então, foi uma experiência de presença muito grande. E aí, com essa presença, surgiu uma frase na minha cabeça em inglês: Bliss is your nature, que deu o arranjo do sentido das palavras. Eu entendi o significado, deixaram de ser palavras soltas. E aí, em seguida, começou a passar um vídeo do Osho, que eu estava lá. E a pergunta era: qual que é a diferença entre prazer, felicidade e bliss? E a última coisa que o Osho falou naquele vídeo foi: Bliss is your nature. Exatamente o que eu tinha ouvido antes, sem nem saber que vídeo que seria. Então, para mim, aquilo foi um toque, né, que até hoje eu estou tentando assimilar. Você sabe, Nissaga, que eu tive um episódio em Puna,
que o pessoal fazia aqueles grupos lá, intensos e tal, e andava muito com aqueles bottoms, né, que usava aqui in silence, né? Daí você Aham. via aquele pessoal usando aquilo que era para ninguém, tipo, puxar conversa com eles, porque eles estavam naquele espaço lá dentro. Claro. Estavam em meio de alguma atividade que requeria essa prática. E eu, por conta própria, um dia eu resolvi, eu fui lá na lojinha, peguei um botão desse, e eu pensei assim, se tiver algo, eu quero ficar em silêncio uns dias, sem estar participando de grupo nenhum, trabalhando na Aham. comuna, lá no famoso Bodhidharma, no café. Sim. Ah, Aham. eu pensei assim, bom, eu quero ficar uns dias em silêncio. Daí eu pensei assim, se tiver alguma coisa, isso tem mesmo a ver eu fazer isso, quando o Osho entrar hoje, a primeira palavra que ele falar vai ser today. Pá! E daí eu comecei, só que foi muito engraçado, porque eu estava trabalhando, tinha que me comunicar com as pessoas, daí vinham me cobrar assim, não, em silence não pode ter nem contato visual. Daí eu fui lá, botei um papel em cima, esse aí mesmo, botei um papel em cima que estava escrito just no words. Daí ninguém me incomodava, me cobrava nenhuma postura. E lá pelas tantas eu voltei Ah, a falar e tinha uma menina que tinha entrado lá para trabalhar comigo, ela olhou para mim e disse, eu achei que você era mudo. Mas vamos lá, pois Nissargam, é. no teu trabalho, que me impressiona bastante, eu fiquei muito impressionado com o teu site hoje, e você usa essa expressão, espaço-presença, e você trabalha muito com esse conceito, me lembra um pouco também do Eckhart Tolle, que ele fala muito sobre presença, né? E me atrai muito esse tipo de enfoque, assim, eu acho muito legal. Queria que você explicasse um pouco como é que você, esse conceito, como é que você trabalha isso com as pessoas que chegam lá, até pessoas cruas que nunca praticaram, enfim. É. Eu acho assim que o entendimento de presença é a semente de um trabalho que pode progredir, né? A semente, se não tiver essa semente, não vai ter broto, não vai ter árvore. Então, esse trabalho inicial de entendimento vivencial do que é a presença, não intelectualmente, é muitíssimo importante. Então, presença é a gente ter consciência de que nós estamos conscientes. Esse é o meu entendimento, é uma das maneiras que eu defino presença. Então, por exemplo, neste momento, nós podemos estar atentivos ao aqui e agora, mas eu saber que eu estou atentivo, nós sabermos, reconhecermos, é a consciência ter consciência dela mesma. Eu estou consciente de que eu estou consciente. Então, isso ganha uma dimensão enorme. Isso é que dá a conexão com a profundidade, no meu entendimento. Então, presença para mim é isso, é o reconhecimento da própria perceptividade ao aqui e agora. E isso a gente tem que fazer ou levar a pessoa a reconhecer. Não adianta ela entender e concordar e balançar a cabeça. Nesse momento agora, nós todos, né, quem está assistindo, podemos perceber que existe certa consciência desperta em nós, nós estamos atentos a alguma coisa, nesse momento, qualquer coisa, e nós sabemos que nós estamos atentos. Então, é isso que dá o aprofundar-se, é isso que... A meditação é a busca desse estado de uma maneira mais constante. É o que Eckhart fala também, sustentação de presença. Que não é você... A gente não consegue sustentar por muito tempo, né? Essa consciência da consciência. Mas a proposta da meditação, a meu ver, é justamente ir aumentando essa sustentação, esse tempo. Então, meditação definitivamente não é chacoalhar o corpo, por exemplo, né? Como é estar consciente do momento em que o corpo está chacoalhando. O que caracteriza a meditação não é o chacoalho, não é a dança, não é a respiração X, não é nada disso.
é a própria consciência do momento presente. Esse é um conceito que o Osho trazia muito. Eu tenho dezenas de frases do Osho que falam: meditação é testemunhar. É um outro nome para a mesma coisa. É. Meditação nunca é o externo. Meditação é o testemunhar, aquilo que torna a situação uma meditação. E a gente tenta viver isso ao máximo aqui, lembrando disso o tempo todo, nos retiros, né? No espaço presença e na nossa vida, né? Na minha vida pessoal, né? Como agora, por exemplo. É uma lembrança, né? Constante. É claro que existe uma necessidade, assim, um perigo da a gente se exigir demais. Nós não conseguimos sustentar muito, né? Então, é um fato. Pelo menos eu não consigo sustentar muito. Acho que a grande maioria não consegue sustentar esse estado por muito tempo. E na boa, tranquilo, brinca com isso, é uma brincadeira. Não é um jogo de vida ou morte, é um joguinho de videogame, né? Que você está se divertindo nessa brincadeira. Então, é um processo. Quanto mais eu me exijo, mais eu travo. Então, tem que ter uma docilidade com a gente mesmo, mas, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre a disposição ou a intenção de realmente sustentar a presença. Respondeu? É uma corporificação, né? O seu corpo vai pegando o corpo disso. O que eu sinto muito quando, no meu processo, principalmente com as meditações do Osho, é que vou corporificando esse estado, ele vai fazendo parte do meu dia e, de vez em quando pratico, vai sustentando outros estados mais atemporais. Mas é uma corporificação, isso vai acontecendo no dia a dia, como você falou, assim, como agora a gente está consciente. Sim. Não sei. Eu chamo isso de transferibilidade. Numa técnica de meditação, é fácil nós estarmos presentes. E a ideia é a gente transferir esse estar presente de fato para o dia a dia. Então, não adianta eu estar presente apenas numa meditação. A ideia é buscar transferir esse estado, que não é nada mirabolante, não precisa ser estratosférico, é simplesmente uma consciência um pouco mais desperta do que o nosso normal. Trazer para a vida, né? Você sabe que eu sempre gosto de recomendar um livro do Osho, que é Meditação Primeira e Última Liberdade, que ali, ao início, ele dá dicas sobre criar um espaço, como fazer, seja brincalhão, várias coisas que, inclusive, você mencionou agora. Tem uma coisa que eu sempre lembro na minha própria prática, que ele fala lá, contando os momentos de consciência. Tipo assim, porque é um jogo de entra e sai, né? Eu, por exemplo, eu percebo direitinho, assim, eu tô ali atento, né? Daqui a pouco, pum, já estou viajando. Fui parar lá não sei aonde, volta. Sim. Parece um estado de sonambulismo, de transe, que a gente entra na mente e vai, o pensamento te tira do momento. E a maior parte da humanidade se comporta quase que como robô, né? O tempo todo. Liga o piloto automático, está fazendo uma coisa e pensando noutra. Mas eu lembro da dica do Osho de, em vez de você lamentar que você saiu do espaço, é você celebrar que você voltou. E ele fala moments of awareness, ou seja, contando os momentos que você está consciente e celebrando isso em vez de lamentar a perda. Claro. Isso é fundamental, Bio. Nossa. Se a gente lamenta a perda, nós travamos e a coisa não progride. Se a gente reconhece o momentinho de presença, aí a tendência é isso se estender, a gente se familiarizar cada vez mais, bem lembrado. Mas me conta um pouquinho para a gente aqui, Nissargo, como é que foi a sua história lá no Oregon? Você foi para Puna também? Foi. Eu fiquei
Eu fui no Oregon, em Rajneeshpuram, algumas vezes. Quando eu morei na comuna, na Alemanha... Você morou também, Abiro? Não, eu morei em comuna só em São Paulo. A Ah, casa que a tá. gente tinha ali com Sim, 10 sim. pessoas. Aham. Mas eu não Então, morei, eu fui direto para a Índia. aham. Não, Eu não peguei morei essa época. em comunas... Foi depois, né? Então, as comunas do Osho na Alemanha, eu morei lá, acho que 1 ano e meio, 2 anos, Uau. e eles levavam os membros da comuna para Rajneeshpuram nos festivais. Ah, Então, através da comuna, eu fui 2 vezes. E assim, eu fiz um curso muito grande lá, eu tive contato, uma reunião com a Sheila, né? A Sheila, a famosa Sheila. Ela teve uma reunião com um grupo de brasileiros, era adorável, eu amei a Sheila. Eu conheci a Shanti Bi também pessoalmente, lembra? Ela também fez parte do documentário, né? é. Ela era coordenadora do prédio em que eu fiz um curso por 2 meses e meio. E aí depois Índia, né? Foram 2 anos. Eu estive com o Osho quando ele deixou o corpo, foi um momento muito intenso, né? Aquele dia, né? Aquele dia que o Osho deixou o corpo, um impacto incrível, né? E chocante. E foi justamente depois que eu estava lá pela segunda vez, depois de 6 meses, né? Aí eu ainda fiquei 6 meses, depois voltei mais 1 ano. Depois de 7 anos, eu fiquei mais 1 ano, já com o Osho não no corpo. Uma coisa assim que me ocorre dizer agora, eu nem sei se eu deveria dizer, mas é muito diferente Puna lá, com o Osho e sem o Osho. É muito diferente. Então, Depois isso. que eu voltei 7 anos depois, nossa, não tem comparação. É como comparar sem querer desmerecer também lá, né? Porque não é uma questão de desmerecer, mas é como comparar uma flor de verdade com uma flor de plástico. É outra história. É bom que você está falando. Eu estava lá no momento que ele desencarnou também, naquele em Então nós janeiro. estávamos na mesma época. Na mesma, sim, eu lembro de você lá no departamento de, de traduções lá com a Não, Vicente. eu me lembro de você, mas não me lembro da época. Não, foi essa época. Eu fui para lá em abril de 88 e fiquei, né? Dei uma saidinha para a Europa, que acabou o dinheiro, fui lá, fiquei 3 meses e voltei. E estava lá quando aconteceu isso, né? E eu voltei à Índia mais uma vez ainda, em dezembro de 90, no mesmo ano, voltei lá. Enfim, eu vi o anúncio de um treinamento lá para facilitadores de meditação e eu fui para Pune. Só que eu cheguei lá, eu já notei a diferença. E a sensação que me deu o Nisargam é tipo assim, a organização funcionando. Porque o Osho, de alguma forma, ele sempre quebrava todas as regras e toda a rigidez da estrutura. Daqui a pouco ele puxava o tapete de todo mundo. Você saía um pouquinho, ia passar uma semana em Goa, voltava, estava tudo diferente já. Que era coisa viva, né? E tirando as pessoas da comodidade e da zona de conforto, como se fala tanto hoje. Então, é bem isso que você está falando mesmo. E eu lembro de um episódio específico que aconteceu, que me veio essa impressão da religião se instaurando ali, exatamente com as regras, com a rigidez das regras. Você talvez lembre disso. Todo aniversário do Osho, em 11 de dezembro, tinha um flautista amigo dele maravilhoso chamado Hari Prasad, Sim, que sim. dava um concerto. E eu costumava sentar, pegava minha cadeirinha e encostava no pódio, que era o palquinho onde o Osho proferia as suas palestras, e nos últimos que ele falava, eu só sentava lá em silêncio com as pessoas. Mármore verde.
Daí, quando eu voltei lá nesse episódio, eles tinham colocado uma corda em volta do palquinho. Eu peguei, pulei a corda e botei minha cadeirinha onde eu sempre pus. E daqui a pouco veio o guarda. Mas quem era o guarda? O famoso Sadardi, o indiano com a risada maravilhosa, um rebelde, acima de tudo. Por isso Sim. que o Osho gostava tanto dele, né? E ele Aham. veio falar comigo, me tocou, assim, eu estava com o olho fechado. Ele disse, Swami, você não pode ficar aqui. Eu disse, por quê? Porque eles têm uma regra agora. Eu disse, tá. Quando hoje estava no corpo, que tinha toda a questão lá de delicadeza, de tá, enfim, ele era uma pessoa com uma saúde muito delicada e tal, eu conseguia colocar a cadeira, porque ele não estava lá naquele momento do concerto. Né? Eu botava sempre a cadeira aqui. E agora que ele não está mais aqui, vocês botaram essa corda e não pode mais sentar, é isso? Daí ele olhou para mim e disse assim, você está certo. E voltou e foi embora. E me deixou. Quer dizer, ali estava o Osho. Sardar Guru Dayal Singh. Isso, próprio. Esse é o cara. Que Mas, barato. assim, eu acho interessante o que está acontecendo. Eu não sei se esse papo está desvalorizando a história lá, mas a ideia não é desvalorizar. Isso, é legal Eu explicar. acho assim. Oi? É legal explicar. O que eu sinto é que isso é uma indicação de que o Osho, ele não é localizado. A pessoa não precisa ir para Puna para ter a conexão com o Osho. A conexão, ela existe, ela pode existir na minha meditação, no meu silêncio, na minha presença, porque é isso que dá a conexão. A pessoa pode estar lá e não estar na presença, e não estar consciente momento a momento. Então, não vai ter nada, ela vai lá por outros motivos. Né? Talvez para ter uma socialização, beleza, mas para conexão com o Osho, é interessante a gente perceber que ela ainda existe, e muito, talvez mais. Hoje, para mim, a minha conexão é maior, porque ela é mais profunda, ela é mais de consciência. E então é muito bom saber que eu não preciso estar lá. É quase que para mim, pelo menos, uma libertação. Falo, nossa, eu não preciso disso. Em qualquer lugar que eu estou e que eu consigo estar presente, que eu consigo ficar em silêncio, e depende de mim, né? Depende de mim. Então não é o local. É diferente quando o Osho estava lá, porque não dá para falar, né? A energia dele não dá para comparar, porque era uma coisa para quem viveu aquilo, né? Estar na presença dele, sabe? Quando ele chegava, era uma celebração que não era algo externo, ela vinha das entranhas. Você não tinha nem controle. Agora, hoje, se você vai lá, você tem que forçar uma celebração naqueles momentos lá do Hobby Branco, por exemplo. Então, é isso que... Aí, tudo bem, né? Mas o importante é essa consciência de que a minha presença é que dá a conexão. Então, eu acho até uma boa não ter vontade de ir para lá. Sim, sim. Ou não precisar, não ter. Eu nunca não, conheci Osho 5 anos depois dele deixar o corpo. Foi em 95. Eu nunca tive o contato físico próximo a ele. E um amor muito gigante, sustentado desde então até hoje, né, se mantém. Eu falo isso até para a Bíblia, porque eu falo, a gente não tem explicação, né? E ele fala, mas tinha muita gente que estava lá, até emociona, tinha muita gente que estava lá e que não tinha também a conexão, mesmo próximo dele, né? Claro. Então, é isso, esse mistério. Sabe É um que mistério. É um mistério. eu percebi comigo assim, o processo na presença do Osho. Os dias eram diferentes.
Os dias que eu estava mais sensível, mais aberto, talvez menos mental, aquilo entrava dentro de mim de uma forma diferente de outros dias. Então, não dependia dele. Era como assim, você imagina o sol tá lá fora brilhando e você pode estar dentro de casa com tudo fechado Claro. ou abrir as janelas e deixar o sol entrar. Era mais ou menos essa referência que eu tenho. Isso. E para mim isso ficou assim. Eu sempre menciono o Nisargam, já contei isso aqui algumas vezes. Em 86, a primeira vez que eu vi o Osho foi numa casa em Bombay, logo que ele chegou na Índia, de volta, depois de todo esse episódio dos Estados Unidos, da prisão, da expulsão, aquela tour dele pelo mundo, que não sei quantos países, entrava e saía, já tinha que ir embora e tal. E lá eu fiz uma pergunta para ele. E até teve um episódio assim, porque eu escrevi a pergunta num papel meio feinho, assim, e eles me devolveram, me mandaram fazer de novo no papel bonito. E a carta voltou a carta. Só que quando ele respondeu, eu já não estava mais lá, mas depois eu recebi o VHS, o vídeo, o cassete também, com o discurso. E eu perguntava justamente isso. Eu digo, Osho, na minha ingenuidade na época, né? Eu disse, Osho, eu começava assim, o fruto cai no chão quando está maduro. Um dia você não vai poder estar mais conosco e para mim vai ser impossível ter outro no seu lugar. Como é que pode substituir o mestre dos mestres? Eu coloquei assim, né? Daí eu perguntei sobre as técnicas de meditação, se elas nos ajudariam, como ajudavam então. E a resposta dele é linda. Inclusive, num trecho do I Live My Dream, eles colocam ele respondendo essa pergunta. E aí ele fala assim, olha, as minhas técnicas de meditação não dependem da minha presença, e sim da sua presença. É a sua presença que vai fazer elas funcionar. Então, para mim, hoje é muito isso. Independe do tempo e do espaço. Se você tem a conexão, você tem. Eu já ouvi algumas histórias da comuna da Alemanha. Foi em Hamburgo? Para mim foi. Colônia. Eu estive lá. Eu fiquei um pouco em Hannover também, mas principalmente em Colônia também, mas o maior tempo foi em Hamburgo. E parece que a estrutura era bem rígida, né? Conta um pouquinho. As comunas... Não era mole, assim, meditar, que nem hoje assim, as pessoas acham mole. Né? Tinha uma estrutura muito delimitada envolvida ali, né? Exatamente. Era uma estrutura em que a gente não tinha nem de meditar, nós não praticávamos meditações, os membros da comuna. Nós tínhamos um momento de assistir os vídeos do Osho à noite, que ele falava nos Estados Unidos, vinha de avião, mais ou menos depois de 2 semanas é que chegava, então nós podíamos assistir esses vídeos lá quando ele estava nos Estados Unidos, né? E, assim, era uma coisa, era muita atividade, muita atividade. O que eu sinto, aí eu vou colocar uma coisa bem pessoal. Foi uma coisa muito rica, no sentido de que eu fui forçado a experimentar coisas que eu jamais experimentaria por decisão própria. Por exemplo, trabalhar aqui, de repente você estava curtindo, te mandavam para outro lugar, depois te mandavam para outro lugar, você não tinha autonomia. Então, isso é bom, por um lado, porque se força a ter determinadas experiências que você não teria. Se de repente está curtindo, vai para Hannover. Mas não é o barato do Osho, que é você ter uma voz interna que te direciona, né? De você ter liberdade, de você seguir o seu caminho, de você não ter que obedecer a ordens. Lá não, você tinha que obedecer a mama. A gente chamava de mama, as coordenadoras. Tinha a mama central, de cada departamento tinha uma mama, e cadê a autonomia? Cadê a liberdade de cada um? Aí o que eu senti é que o Osho fez isso enquanto ele estava no corpo,
aí é uma opinião minha, uma sensação minha, Tá. para que nós fôssemos vacinados contra isso. Ele fez com que nós passássemos por uma organização rígida, hierárquica, para que a gente saturasse disso e falar nunca mais. Foi o que eu senti. Tanto é que quando a Sheila desmoronou, toda essa estrutura rígida foi desmoronando. E surgiu nos membros um anseio muito especial de liberdade, de conexão consigo mesmo, uma coisa doida, que surgiu muito forte. A gente precisou ter vivido aquilo para sentir esse anseio de liberdade. E aí eu vou contar uma coisa, vou procurar ser rápido, porque realmente houve esse anseio geral das pessoas. Pode tomar o tempo que quiser, Nissagan. Temos bastante tempo. Beleza. Aí depois eu tive que sair da comuna porque eu estava lá graças à Sheila, porque a Sheila falava, mesmo os caras brasileiros estando ilegais, eles são para ficar aí. Novamente, hierarquia. Quando a Sheila saiu, eles resolveram que os brasileiros e os estrangeiros não legais saíssem. Então, eu tive que sair, fui numa comuna na Itália. Eu fui acolhido porque eu estava em processo de ganhar um passaporte italiano. E aquela comuna da Itália, chamada Miasto, ela não obedecia a Sheila. Então, aquele desmoronamento que aconteceu nas comunas do Osho, em que a Sheila era chefona, não aconteceu em Miasto. Então, mas tinha o seu processo hierárquico próprio. E quando eu cheguei lá, eu e uma turma, uns 3 amigos, nós ficamos chocados, porque eles ainda estavam no mesmo espírito de subordinação, sabe? De submissão mesmo. Então eu falei, uau, eles não viveram aquilo tudo, porque eles não estavam no comando da Sheila, então eles também não foram vacinados, eles não aproveitaram a história. Entendi. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, assim, eu lamentei pessoas não terem aproveitado a história, que foi extremamente rica. Todo o processo de desmoronamento. A gente, quando fala de Sheila e etc., a gente vê uma coisa muito superficial. A coisa foi muito mais profunda do que aparenta. Né? Foi um desmoronamento da hierarquia, que foi uma coisa que o convite foi para que isso fosse introjetado na gente. Esse anseio por liberdade até hoje eu trago. Eu não consigo, assim, eu não entraria numa comuna dessa jamais. Novamente. Mas precisou acontecer isso quando o Osho estava no corpo. Porque ele é que desmoronou a história. Ele criou para depois desmoronar. Agora, se ele não tivesse no corpo, quem iria desmoronar? Ele não estaria lá para desmoronar. Então, ele foi jogada de mestre tem várias facetas. Essa é uma faceta. Vamos vacinar o povo, vamos passar aí por uma situação que eles são vulneráveis a essa submissão, essa falta de liberdade, mas eu vou dar o jeitinho deles sacarem. E foi o que eu senti. Uau! Essa é uma experiência minha, né? Sei lá. Não, mas foi muito rico esse contraste do que aconteceu em Hamburgo e o que aconteceu na Itália, no Miasto. Foi muito rico, Miasto. Percebi a diferença. Tem uma pergunta aqui, do Avaroha. Eu já ia ler aqui. Vai lá. Você definiria o que é Osho hoje? Existe oshismo? Dá para repetir? Ele está perguntando como você definiria Osho hoje. Existe oshismo?
Eu acho que existe, né? Eu acho que depende das pessoas, né? Existem pessoas que veneram, que não questionam, que, que acham que a apreciação e a admiração basta. Eu não sei se é isso que ele está querendo dizer. Mas, agora, a conexão com o Osho varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, o Avarô tem a sua conexão com ele, o seu impacto. Eu não sei a profundidade que o Osho tocou ele em relação a outra pessoa. Então, cada pessoa responde de um jeito, né? Então, para mim, eu questiono o Osho, eu tenho críticas em relação ao Osho, eu sei o quanto ele fala besteira muitas vezes, né? O quanto coisas que ele se contradiz, e ao mesmo tempo eu acho isso magnífico, porque isso me dá um convite para que eu descubra o meu próprio mestre interno. Então, eu não estou baseado no Osho, né? Eu estou baseado em busca do meu mestre interno. E o Osho, ele foi e é um incentivo para esse encontro, né? Então, o Osho, para mim, eu agradeço a ele, eu admiro imensamente a sabedoria incrível dele, que eu consigo ver. É claro que tem pessoas que têm outras visões, mas eu não me sinto fanático, não sei se é isso que ele quer dizer por oshismo. Eu sinto que essa história, né, acho que o mistério que nós estávamos falando é um mistério que quem está de fora não entende. Fazer o quê, né? Quem está de fora não entende. Como é que uma pessoa inteligente, sei lá, consegue se apaixonar por outro cara de uma forma tão diferente? Porque não tem a ver com nenhuma outra paixão. O amor, né? Vamos dizer amor. Não tem a ver com amor de relacionamento, não tem a ver. É um amor único. Agora, não está sob o nosso controle isso, né? Não depende de mim, não depende de você, Dívia, não depende do Abiro, simplesmente ele surge. O que eu observo é que nós não colocamos resistência a isso. Nós não colocamos resistência, nós não colocamos nossa mente ruminante em cima disso. Nós observamos isso e permitimos com que o nosso sentimento fosse expresso, fosse sentido, criasse raízes, e a gente percebeu que isso não era um processo de aprisionamento. Nós percebemos que isso era um processo de libertação, era um processo de conexão conosco mesmo. Por isso que nós fomos permitindo. O que eu vejo é que tem muitas pessoas que não se permitem, né, ainda, né, que tem condição, mas fica com uma resistência. Não estou falando do Avarô, estou falando de outras pessoas que eu observo. Ele está aqui concordando. E aí a pessoa com você, no final. Eu percebo que a pessoa deixa de ter oportunidade de vivenciar uma dimensão única, simplesmente porque existe um ego, muitas vezes, que acha que estar, por exemplo, sob a influência, sob o amor do ego, é como se, do Osho, o ego não quer isso. Eu acho que esse amor, de certa forma, dissolve o nosso ego. É o que eu sinto. E para poder vivenciar isso, é preciso que a pessoa relaxe e se permita. Quando acontece, mas é uma coisa que é bem individual, né? Não dá para falar que todo mundo tem que fazer alguma coisa. É super individual. Nisargan, tem uma palavra que a gente cunhou desde que começou essas lives aqui, que eu e a Dívia, a gente se chama de Osho afetivo. Nós somos Osho afetivos. Osho afetivo. Tem um homo afetivo, a gente é Osho afetivo, né? Então, tem uma coisa ali, eu dei uma vasculhada, como eu falei para você antes até da gente iniciar a live, estava batendo um papo ali ainda em off, e eu vi que no site
você disponibiliza 3 e-books. E um deles me chamou a atenção, além dos outros, é claro, pelo título chamando Voltando ao Lar. Tá? Esses dias eu até fiz uma referência, contando aquelas histórias. Você vai lembrar bem que a gente lá no Buda Hall, o Osho conduzindo aquela Gibesh, a risada, a Gibesh, e depois aquele se joga para trás, let go, e ele induzindo, quase que ensinando o caminho. Eu chamei, o Osho me ensinou o caminho de casa, né? E me chamou muita atenção você com esse livro, né? Eu não tive tempo de abrir, vou baixar depois. Voltando ao Lar chama. Explica um pouco aí qual é o conceito do livro. Voltando ao Lar foi um download que eu recebi de umas histórias, sabe? Que foi assim. Na verdade, é um diálogo que extraterrenos... são contos. Uhum. São contos de extraterrenos que chegam ao planeta Terra e começam a ter diálogos com figuras da natureza, não com seres humanos. E a natureza vai ensinando os ETs. Os ETs seria a nossa metáfora dos humanos mentais, intelectuais, sabe? Automatizados, né? E que a natureza, o rio, vai dando toques para os ETs de como se soltar, de como fluir. Depois tem o lago, depois tem árvores, arbustos, beija-flor, coruja, enfim, eles vão em colina. Então, por exemplo, quando eles encontram a colina, né? Quando eles vão na colina, de repente a colina fala uma coisa, e ele fala, pô, mas quem falou? Quem falou? Aí eles falam, não, fui eu, a colina onde vocês estão. Ah, eu não percebi. Aí a colina fala, mas é difícil perceber algo que está tão próximo, no sentido que é difícil a gente perceber a própria consciência, que é o que está mais próximo. Enfim, é uma série de jogos metafóricos na intenção de despertar determinados aspectos para que a gente se abra, né? Para essa consciência maior, para esse estar presente a partir da presença, permitir o fluir. Cada personagem tem uma historinha, uma liçãozinha para dar. Está disponível gratuitamente, spacopresenca.com.br, lá no menu ofertas. Não precisa nem deixar e-mail, já pensou? Isso aí, olha. Não precisa nem deixar, é só baixar. Ligue já. A Vissarjana está falando aqui que concorda com você, Nissargan, quando fala que vocês foram vacinados, e Osho sempre falou para ouvirmos nossa voz interior. Ela colocou aqui também. Que legal. É isso aí, Vissarjana querida. Está interagindo aqui, tentando... Para quem... Eu acho assim que essa fala de hoje, essa fala que eu falei, se eu estiver certo, né, ou se nós, eu e a Vissarjana estivermos certos, ela serve como um lembrete, né? Porque nós tivemos a oportunidade de viver na comuna, né? E sentimos essa vacina. A gente está alertando, né? Olha, fica ligado, né? Porque não é todo mundo que teve essa oportunidade, os mais novos não tiveram. Mas a ideia é não se trair, né? Em cima de um comando autoritário de alguém que se diz que tem poder de dizer o que deve ou não ser feito para o nosso bem, né? Não é por aí. Você sabe, Nissaga, eu gosto muito de um conceito do Osho de responsabilidade, que ele divide em 2 palavras, né? Responsibility, né? Habilidade de responder. Ou seja, você está presente com a presença de tal maneira exercida, vamos dizer assim, com o seu centramento, com a sua... enfim, né? E que você
responde ao momento, é a habilidade de responder. Essa é a responsabilidade, a habilidade de responder ao momento, né? Eu gosto muito. Então, isso eu acho que tem a ver, inclusive, com o que você está falando aí. Sim. Né? A situação se apresenta dessa maneira e você responde a ela. Sim. Eu sinto que esse aspecto que você levantou é assim, o mais fascinante para mim. Eu me dar conta de que, quando há presença, flui por si, a resposta acontece. Mas, se não tiver presença, não é uma resposta, né? É uma reação condicionada. Automático. Mas o lindo é perceber que, quando há presença, essa resposta é imprevisível para nós mesmos. Ela não é condicionamento, né? Ela não é uma repetição. E isso é uma delícia, você perceber a pureza da resposta, que veio como surpresa. Espontânea e adequada à situação, dependendo do nível de presença que você está. É claro que tem níveis de presença, né? De novo, a gente não pode se exigir demais, mas é uma percepção. Quando há presença, a resposta é adequada. Isso eu acho fascinante. Eu gostei muito também do que eu vi ali, você falando em fragmentação do tempo de meditação. Você sabe que ao início da pandemia eu escrevi um texto, dando dicas de Vipassana, né, a partir da minha experiência pessoal, né, de o que poderia ajudar. Só que eu dividi em módulos pequenos, para a pessoa que não está acostumada. Eu dividi em módulos de 9 minutos. Então, eu digo, você pode começar com 9, depois faz 18, 27, eu tenho uma coisa com o número 9, né? 27, 36, 45, né? E eu olhei aquilo ali e disse, olha só, interessante também, gostei você falar no easy is right, né? O fácil é certo. Eu não sabia que isso era um conceito taoísta. Eu sempre ouvi isso do Osho e não sabia. Descobri com você hoje. É um conceito taoísta, o fácil é o certo. E então, é legal, Abiro, essa fragmentação do tempo é justamente para tornar a coisa mais fácil, né? De repente, a pessoa vai querer meditar 20 minutos direto em silêncio, considerando que é uma meditação parada. 20 minutos é muito tempo. Se a pessoa fragmenta isso, eu sou mais dócil ainda, eu fragmento em 1 minuto. Tem uma novidade aí, que eu tenho um aplicativo que saiu do ar, né? O Google desativou porque o sistema dele foi desatualizado. Mas está saindo de novo. E vai entrar no meu site, que é um aplicativo que vai ter essa fragmentação. O Insight Timer, que é um aplicativo muito famoso, ele tem esse barato da fragmentação, dando um sonzinho a cada tempo. O sonzinho é uma lembrança de presença. Então, você está meditando em silêncio, depois tem um sonzinho que te lembra da proposta. E você pode, no Insight Timer, nesse aplicativo gratuito, você pode escolher se repete a cada minuto, a cada 2 minutos, a cada 3 minutos, se é aleatória a repetição. E eu vou ter um negócio desse aí no site meu que é bem legal. Vai ter humming, vai ter um sonzinho que a pessoa escolhe, ou com a palavra percebendo, ou com um sonzinho. Depois, o terceiro estágio é silêncio, se ela quiser, pelo tempo que ela quiser. Depois termina com um gongo ou com uma música. É uma meditação bem legal. Realmente, quando eu sair, eu vou fazer uma divulgação bacana. Legal. Bom da gente não sei saber. Quando vai sair, porque não depende de mim, né? Depende do técnico. E assim, a meditação é uma coisa que isso eu já percebi, que nós três somos entusiastas, né, da meditação. Sim. Porque a gente sabe, por experiência própria,
o que significa, né? O que Claro. significa e o que impacta na vida de todos nós até hoje. Sim, E assim, e pode ser uma coisa tão valiosa para tanta gente, né? Que claro. desconhece. Eu tenho para mim que assim, a ignorância básica do ser humano é que só conhece o mundo do olho para fora, não do olho, não sabe nada, tem ignorância básica e completa do olho para dentro. Sim, sim. E para mim, isso é também muito particular, né, de cada um, mas para mim isso, muita coisa decorre dessa inconsciência básica, assim, de, Claro. de coisas que acontecem, não, essa loucura toda da humanidade, a busca de substitutos Sim. do amor, o poder como Aham. substituto do amor e tudo isso que a gente vê aí Claro. no dia a O dia. preenchimento é buscado fora, né? É, E aí ele é insaciável, porque nunca vai ser encontrado o preenchimento fora, com certeza. Aí, de repente, se a pessoa fica conectada consigo mesmo e se preenche, de boa, né? De boa. Para que se... De boa, para que se matar aí, né? Pois é, a o pessoa de bem preenchimento tem uma consigo. relação com a aceitação, né? Com a aceitação lá fora, né? Que é o que torna o negócio mais complicado um pouco. Uhum. A Gente, pessoa. Diga, Divya. 5 minutos. 5 minutos. Bom, eu acho, o Nissagan, que a gente vai ter que ter mais. Também Quando quiserem, quando quiserem. Tá? A gente, antes de encerrar, gostaria de agradecer muito você, né? Com essa tanta coisa para compartilhar, com esse conhecimento todo, para nos enriquecer aqui na nossa live, né? E, enfim, muito feliz e muito agradecido que você concordou de estar aqui com a gente. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês. Realmente é um prazer muito grande, uma conexão, né? Eu sinto que tem um elo aí. Nós temos um elo em comum, né? E isso cria algo especial, até sensibilizador, né? Eu acho que a gente contando a experiência a partir da nossa vivência, ela tem força. Não é um Uhum. conceito teórico que eu li num livro. Claro, É a minha vida, é a sua vida, é a claro. vida da Sim, Divi. sim. E eu acho que É, isso é a força da palavra, aí, né? Dentro desse contexto, dessa visão. E, claro. e esses encontros estão sendo uma oportunidade da gente, as pessoas trazerem isso, né? De si próprias e tal. E muito bacana, eu queria parabenizar você pelo espaço ali que você tem ali. Até vou Aham, pedir para você falar um pouquinho. Dá para esticar um pouquinho, né, Divi? claro, dá. Tá. Falar um pouquinho como é que rola lá em aham. São Francisco Xavier, no Espaço São, Presença. isso. Então, é um espaço, né, que tem a pessoa fica acomodada, tem alimentação aqui, dorme aqui, em retiros de meditação, normalmente são finais de semana ou feriados. E assim, é claro que com a pandemia, o último foi no carnaval, né? Uau. Então, ele estava acontecendo uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Tem acomodação para 13 pessoas apenas, 13. Agora, desde o carnaval eu não estou tendo, e eu não me sinto à vontade ainda de retomar, né? O pessoal está totalmente liberado, parece que não existe nada, mas ainda existe, né? Então, eu vou esperar, talvez aconteça no Réveillon, mas eu não sei se vai ser confirmado. Mas, basicamente, é a gente vivenciar uma série de meditações. Uma das características dos retiros aqui é a não rigidez, essa resposta, né, que você falou, Abiro. Por exemplo, se eu tenho uma coisa muito estruturada, 8 horas vai ter isso, 9 horas vai ter aquilo, 9h30 vai ter isso, 10 horas. Putz, é um trilho que eu não quero. Eu gosto da resposta do momento. Então, nesse momento, eu estou sentindo de propor essa estratégia. Acabou a estratégia, eu estou sentindo que o intervalo não vai ser de 10 minutos, vai ser de 20.
Nós estamos sentindo que o intervalo vai ser de silêncio ou não vai ser de silêncio. Então, é uma coisa que muito depende do grupo, sabe? Essa fluidez, porque essa fluidez é o que mais me fascina, na verdade. Então, eu coloco em prática essa fluidez dentro da estrutura, mas se a gente combina de começar às 2h da tarde, 8h da manhã, começar, 8h, aí tem pontualidade, não é um oba-oba. Mas as decisões, elas dependem do momento. E, na verdade, eu não faço as técnicas do Osho especificamente. Às vezes eu faço a Kundalini e tal, a gente faz a Kundalini. Mas eu fiz um arranjo próprio de meditações, pegando estágios que eu considero os mais ricos. Por exemplo, eu considero muito rico dança, eu considero muito rico Latihan, eu considero muito rico Ramen, o Gibberish, mas eles não precisam necessariamente estar naquela estrutura rígida. A pessoa pode ter vontade de repente, fazer um estágio, por exemplo, ela não precisa fazer a respiração do Guri Shanka para fazer o Latihan necessariamente. Não sei se, para quem conhece, sabe o que eu estou falando. Então, existe não só uma adaptação das técnicas do Osho, ou dos estágios do Osho, combinados de uma maneira coerente, obviamente, mas também algumas criações minhas, né? Como, por exemplo, essa fragmentação. Enfim, é sempre uma aprendizagem constante, né? Mas a ideia, muito mais do que as técnicas, muito mais do que as técnicas, é a pessoa vivenciar aquilo que eu falei da semente inicialmente na nossa conversa, que é reconhecimento da presença, que é o fundamental, né? E tem mais coisas para falar, né? Eu poderia falar mais coisas, mas acho que já foi suficiente por hora. Né? Não, mas tem muito para falar ainda, tem muita história por ser contada. A Tanit também está aqui, o Ulisses. Tanit. Tanit está aqui, andando, foi lindo, recomendo. Que legal. Tá falando do treinamento, tá mandando um beijo para você, tá adorando o papo, falando que seu espaço de presença é incrível. A Tânia, eu vou falar um segredo, ela veio aqui 5 ou 6 vezes já. Não sei se eu fiz mal em falar. Fala, Nisarga, quer dar as suas últimas palavrinhas, dar tchau para todo mundo? Tchau, né? Porque, assim, é só uma lembrança, assim, né? Da minha experiência, que tem até um vídeo que eu coloquei no YouTube, que o Osho é um dedo apontando para a Lua, né? Ele mesmo fala isso, né? Então, é importante que cada um descubra o que é a Lua, né? E realmente o dedo a gente pode agradecer, pode gostar, mas não é o ponto, né? É bom e interessante a gente saber. O ponto não é o dedo, né? Não é o Osho, mas é a Lua. E no vídeo que eu coloquei no YouTube, eu falo a minha visão do que é a Lua. Não vou falar agora, quem quiser, procura lá no YouTube, Escarafunchando o Osho, 2-a Lua. Mas foi um prazer. Quando vocês quiserem, é só falar. Para quem está assistindo, beijo para todos. Algumas pessoas eu sei que eu conheço e gosto muito, que vocês mencionaram. Muito carinho aí. E obrigado, Dívia. Obrigado, Abiro. Foi muito bom reencontrá-lo. Tá bom, igualmente. E assim, lembrando mais uma vez, as pessoas que ficaram com aquela questão lá do documentário, nos comentários, a Marisa colocou ali todos os links dos 7 vídeos que o Nisarga fez sobre aquele documentário, que estão muito bons. Um conteúdo bem interessante. Só que tem uma coisa, você tem que fazer assim, documentário. Isso, tá bem. Sensacional, aquele documentário. Com as devidas aspas. Eu assisti todinho. Com as devidas aspas. Eu assisti o documentário e também os 7 vídeos do Nisarga assisti também. Então, muito bons. Recomendo. Beleza. Assistam. Tá bom, gente? Dívia?